Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, os 4 primeiros versículos, por gentileza. Capítulo 8, versículo 1, escrito está: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Primeira reflexão é que Jesus estava descendo do monte, literalmente. E a Bíblia, quando lida e quando meditada, precisamos compará-la no sentido literal e no sentido espiritual. Literalmente, Jesus estava em uma montanha ou em um monte. E seguramente ele não estava ali para observar a paisagem, não senhor, não senhora. Ele estava ali porque havia uma necessidade. E dado ao seu compromisso pela qual veio ao mundo e a sua responsabilidade de fazer valer a vontade do Pai na sua vida, ele precisava de manter uma linha de comunicação com os céus, a saber, com o Pai. Primeiro, para saber a direção que precisava tomar. Porque quando ele ensinou a orar, ele disse: Pai nosso que estais nos céus, ou seja, nós temos um Pai no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu governo, reino é governo, e seja feita a tua vontade. Então, como Jesus não queria fazer nada, absolutamente nada fora da vontade do Pai, ele sentia sim a grande necessidade de conversar com o Pai, através da oração. Glória a Deus. Por quê? Porque agora ele não era só espírito, ele agora era carne também. E na carne ele tinha suas limitações humanas. Então ele foi ao monte, ele sentiu o desejo e a necessidade de falar com Deus, direção. Isso no sentido literal. No sentido espiritual, o monte fala de lugar de adoração, lugar de comunhão e lugar de poder. Então Jesus desce do monte. Quando ele desce do monte, aparece o que no seu caminho? Um leproso. Quando você e eu sentir no nosso espírito aquele desejo de fazer um sacrifício ou de orar, o faça, porque algo está para acontecer e a resposta e solução para o que vai acontecer vai ser através de você. Por quê? Porque na terra nós somos canais de bênçãos para a manifestação do Senhor aqui na terra. Como eu costumo dizer, o mundo está cansado de ouvir falar de Jesus, o mundo quer ver Jesus. E onde?
através de mim, através de você, pelaquilo que nós estamos realizando. Quando realizamos algo para Deus, Ele é glorificado. Quando fazemos algo errado, damos escândalo, Deus é envergonhado. Então é necessário que a gente também saiba subir a um monte. Descendo, aparece um leproso. E nós sabemos que a lepra era a pior doença na velha aliança, e um leproso a 100 metros não podia chegar, se aproximar de uma pessoa. Se porventura alguém viesse em direção ao leproso, obviamente sem saber que era leproso, porque a lepra pega, então era obrigação e responsabilidade do leproso levantar a mão e gritar: leproso. Se ele não fizesse isso, ele estava sujeito à pena de morte. Glória a Deus. Então, aquele leproso, ele se aproximou de Jesus, aquele leproso adorou a Jesus, e aquele leproso fez um pedido a Jesus. Por quê? Porque ele tinha um sonho. Existem muitas formas de sonhar. Glória a Deus. Hoje é um culto de gratidão pelo um sonho realizado da irmã Selma. Glória a Deus. Aquele leproso podia pedir também um culto de gratidão pelo um sonho que foi realizado. Então, observe que aquele leproso fez 3 coisas que, como leproso, ele não tinha o direito e não podia fazer. Glória ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi ter se aproximado. E porque ele se aproximou de Jesus, sabendo que aquilo implicava em sua própria morte. Sabe por quê? Porque ele entendeu que a vida sem Jesus não vale a pena. Ele entendeu que era melhor morrer do que conviver com a lepra. Deixa eu dizer de novo. Ele entendeu que era melhor morrer do que conviver com a lepra. Aquilo foi um despertamento espiritual na vida daquele leproso. Glória a Deus. Então ele se projetou como a mulher do fluxo de sangue. Ela também não podia se aproximar. Glória a Deus. Mas ela disse consigo mesmo: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Glória a Deus. Em outras palavras, minha vida não tem mais sentido. Tudo que eu tinha perdi, que ela era rica, agora estava pobre. Aleluia. Perdi tudo, não só material, mas perdi também família, perdi amigos. Ninguém gosta, ninguém se aproxima de mim. Então não vale a pena. Mas alguém fala de Jesus e nasce nela uma esperança. Jesus, a esperança das nações e a nossa esperança. Então aquela mulher, aquele leproso, amados irmãos, ele se aproxima de Jesus, e ao chegar perto do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele o adorou. Glória a Deus. Ele começa a adorar, ele começa já a agradecer, já na certeza de que o seu milagre ia acontecer. O nome disso se chama fé. Fé.
Veja na sua Bíblia o que quer dizer fé. Hebreus 11 e 1. Primeiro em 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se sem fé é impossível agradar, com fé é possível agradar. Então entre não crer e crer, ele ficou com o crer. Como é que diz aí? A fé é o firme fundamento de quê? Fundamento, vocês sabem que é uma base, é um alicerce de sustentação, é um pilar. Glória a Deus. É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que ele estava esperando? Ser curado. E o que foi que ele fez? Ele acreditou que seria curado naquela hora. Glória a Deus. Ora, depois que ele prestou a Deus, ao Senhor Jesus, a sua adoração, isso é fantástico. Depois que ele prestou a Deus a sua adoração, ele entendeu que a sua adoração foi aceita por Deus e que o seu milagre estava acontecendo. Aleluia. E ele disse: se tu quiseres, guarda esta palavra. Se você é como eu, gosta de riscar a Bíblia, risque a sua Bíblia. Ele disse: se tu quiseres, podes me curar ou me tornar limpo. Se tu quiseres. Deixa eu abrir um parênteses para explicar. Se tu quiseres. Você já orou a Deus pedindo algo e não recebeu? Você já ficou decepcionado com Deus porque há muito tempo que você pede e não acontece? Quem nunca passou por isso? Inclusive eu tenho um livro muito interessante que eu recomendo aos irmãos. Não sei se encontra hoje em livrarias, mas talvez pela internet, eu não sei. O nome do livro é Decepcionados com Deus. Às vezes a gente não tem coragem de dizer isso, de abrir a boca e fazer esta confissão. Mas a verdade é que no fundo, no recôndito do nosso coração, a gente também fica decepcionado com Deus. E eu não sou diferente de vocês, né? Carne e osso. Aleluia. E um dia, eu estava orando, estava de joelho, numa luta, aquela luta de anos, pela mesma coisa que não acontece. Aleluia. E naquele dia, a presença de Deus assim me dominou. E eu tão decepcionado ali. Não era com ninguém não, era com Deus mesmo. Aleluia. E o Senhor falou comigo. E naquela hora, deu um nó na minha mente. Paulo escrevendo aos Coríntios 2:16, a parte B diz: nós temos a mente de Cristo, está lá escrito. E eu disse: Senhor, ao pecador arrependido, Senhor, eu sei que tu podes, eu sei, eu prego, eu ensino que tu pode todas as coisas, e nada é impossível para ti. Mas Senhor, eu estou entendendo uma coisa. Uma é sobre o teu poder, tu pode tudo. Agora a outra é sobre o teu querer. Porque há coisas que é boa para mim, para você, mas não é boa para Deus. Glória a Deus. Ou Deus sabe que não é boa para a gente, porque a nossa visão é curta, limitada.
Deus vê o que está por trás desta parede, e você não sabe o que está lá. Então você pode estar querendo algo, que quando você passar a parede, esse algo vai lhe prejudicar. Aí Deus... Que é isso, pastor? É código. Aí Deus dá em código, diz: não, espera, calma, paciência. Mas aquele leproso, irmãos, ele fez exatamente o uso desta expressão que nos dá uma luz para aquilo que nos acontece. E claro, não estava acontecendo com ele, porque ele havia adorado, estava certo que a bênção dele viria, mas se não viesse, veio a dúvida. Aí ele disse: se tu podes, eu ficarei purificado. Se tu quiseres, desculpe, se tu quiseres, se quiseres, pode me purificar. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Sim, eu quero. Nós ouvimos um testemunho brilhante aqui, muito brilhante, glória a Deus. E quantas foram as vezes desafiadoras nessa trajetória da nossa irmã, que ela pensou em parar, que ela achou que não ia conseguir, ou quem sabe até: será que Deus vai me ajudar? Ou será que eu estou só nessa batalha? Aí ela diz: mas Deus falou comigo. Naquele dia que Deus falou com ela, mudou a sua visão. Uma das armas mais poderosas do inferno e usada por Satanás se chama desânimo. Quando você começa a ficar desanimado acerca de uma coisa, a tendência é se aniquilar. Mas nesta noite o Espírito Santo está te dando ânimo para você levantar a cabeça e ir em frente. Oh, glória! Aleluia! Então, meus amados irmãos, observe que aquele leproso aproximou-se, adorou e pediu: se tu queres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo. O que é a fé? Vamos voltar de novo a Hebreus. Vamos lá, lentamente. Fé é o firme, é a base, é o alicerce que sustenta o prédio. Quanto maior você deseja que o seu prédio seja, mais profundo tem que ser os alicerces. A fé é o firme fundamento de quê? Olha, das coisas que você está esperando. O que é que você está esperando? E o que mais? E a prova das coisas que não se veem. Pronto. Esse é complicado. Você provar o que você não pode ver. Isso é difícil. Não é não tão difícil. Só um papel. Esse aqui. Não é tão difícil, eu já fiz isso uma vez. Por exemplo, nós estamos de pé e vivos por conta de quê? Do ar. Coisa maravilhosa é o ar. Às vezes a gente nem dá o valor necessário. Ele existe, existe. Me mostre. Mas eu não tenho como mostrar. Bom, eu não tenho como mostrar o ar se ele estiver parado. Mas se ele se movimentar, aí eu tenho como provar. Prova ou não prova?
Quem está balançando esse papel? Igreja. Quem está balançando? Quem está balançando? Eu sei que os irmãos estão com fome, mas pode falar. Glória a Deus. O ar em movimento. Então, quando o Espírito Santo de Deus se movimenta nas nossas vidas, então nós somos revelados ao mundo como um povo diferente, santo e poderoso, porque o Espírito Santo está mostrando Deus em nossas vidas pelas nossas atitudes. Então aquele homem, quando disse, se tu podes, o Senhor disse, eu posso, ele estende e tocou sobre ele, ele ficou curado imediatamente. A lepra desapareceu. Se terminássemos aí, terminávamos muito bem com um grande milagre. Se a Selma terminasse aqui, terminava muito bem com uma formatura. Mas a vida continua. O texto que ela escolheu foi fantástico. Todas as coisas dele e para ele. Então ela fez, não para ela, fez para ele. Este homem, vamos ver se você entende. Jesus olha para ele depois de curado. Jesus disse, olha, não digas a ninguém, vírgula, mas vai mostrar-te ao sacerdote sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho. Ele queria materializar por conta de que todos precisavam tomar o conhecimento daquilo que estava acontecendo. Glória a Deus. E isto está onde? Em Levítico capítulo 14, que fala sobre a lei acerca do leproso depois de sarado. Em Levítico 14 disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial, porque ele não podia entrar dentro sem confirmação, e o examinará. Se a praga da lepra do leproso estar curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. E mandará também um sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre água corrente. Então, o que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Não anulou a autoridade sacerdotal. Lamentamos profundamente por muitos outros irmãos universitários, aleluia, que a igreja se prontificou a ajudar em oração, e foram lá e passaram, mas não voltaram aqui, não voltaram à casa de Deus, não falaram com o sacerdote, não deram seu testemunho. Isso quer dizer o que, pastor? Que o Senhor não foi glorificado. Mas quando nós fazemos para Ele, é diferente. Ele é glorificado. Pastor, e o que é que tem a ver? Porque Selma era música. Sim, mas é a área dela. Mas e você? O que é que faz para Deus? O que você está aprendendo?
o grau de conhecimento que você está alcançando, o que você está fazendo para Deus. É professor da escola bíblica dominical? Não. Então tudo que nós devemos fazer é primeiro agradecer a Deus. Aleluia. Adorar a Deus. Então observe algo muito interessante, que Jesus não anulou. O sacerdote disse: não, vai lá na casa de Deus, vai lá e apresenta primeiro o sacerdote, depois você fala, mas começa pela casa de Deus. E ele foi, aleluia. Então cumpriu-se sim a lei e a vontade de Deus, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Concluindo, meus amados irmãos, nós encontramos aqui neste texto um homem que teve um sonho realizado. E esta noite, certamente, eu aconselho a cada um de vocês a sonhar. E acredite, Deus quer realizar os nossos sonhos. Muitas das vezes, a gente não acredita como precisa acreditar. E Deus está sempre pronto a ouvir e atender. Todavia, no seu tempo. Há coisas que Deus faz na hora. O cego de Jericó, Jesus, quando trouxeram, na hora ele ficou curado. O outro não. Ele fez louro, passou nos olhos, e agora? Estou vendo os homens como uma ave. Então vai para o tanque de Siloé. Lava o teu rosto e depois vem. Glória a Deus. Existem coisas que Deus faz imediatamente, existem coisas que Deus demora um pouquinho mais, existem coisas que Deus faz com muito mais tempo. Foi o caso de Isaac. Deus prometeu que daria a Abraão um filho e deu, mas 25 anos ele esperou. Glória a Deus. Eu com 12, 13 anos, tinha mais de 12, menos de 13 alguns meses, eu comecei a sonhar. Glória a Deus. E 30 anos depois, os meus sonhos começaram a ser realizados. É muito importante sonhar, mas é muito importante não desistir daquilo que você está sonhando. Se demorar, o mínimo que você pode fazer é pedir a Deus se aquele sonho está dentro ou fora da vontade dele. Porque tem sonhos que não está dentro da vontade de Deus. Por exemplo, se Deus tivesse me dado o que eu pedi até os 25 anos, eu estaria perdido. Eu não teria vindo para a igreja, não teria aceitado Jesus, a minha vida seria outra, totalmente diferente. Aleluia. Tem pessoas que não podem ter aquilo que deseja ter, por conta da personalidade, por conta do caráter. E às vezes Deus primeiro tem que trabalhar a personalidade, trabalhar o caráter, para poder atender aquele pedido. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, não que Deus não possa, mas às vezes Ele não quer, porque aquilo não vai te fazer bem. Se você tem um filho pequeno, que criança gosta? De chocolate. Glória a Deus. Então, todo dia seu filho quer comer aí 300, 400 gramas de chocolate.
Você dá? Então você não ama seu filho? Pelo contrário, isso é amor. Você está preservando a vida dele. Ele quer porque ele não entende que aquilo vai ser prejudicial. Assim também somos nós. Há muitas coisas que nós queremos e que Deus não nos dá porque nos é prejudicial. E a gente não entende. Glória. Então aquele moço deu 3 passos para a sua grande vitória de realização de um sonho. O primeiro, se aproximou. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero. Senhor, é o meu sonho. Segundo, ele adorou. Quando ele adorou, aí Deus se agradou. Aleluia. Porque adorar depois da bênção recebida é fácil, não é, Selma? Mas adorar antes é difícil. Glória a Deus. Só Deus sabe o coração dela hoje, nesse momento aqui, nesse trabalho de gratidão, que ela podia nem estar aqui por uma boa causa. Glória a Deus. Mas o que ela fez? Disse: não, eu vou adorar. Eu preciso testemunhar. Glória a Deus. E isso está no céu, Selma, registrado. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe.